Primeiro, eu quero começar agradecendo, enfim, aos povos que ajudaram a construir esse território que chamamos de São Paulo, e que tiveram suas terras tiradas para construir essa metrópole e, inclusive, esse lugar onde nós estamos. Então, muito obrigado a essa história e a esses povos. Agradecer ao Etienne e a Karen pelo convite de estar na exposição, de estar agora na mesa. Agradecer ao MAC USP e a todos daqui pela recepção incrível de sempre, pelo carinho, pelo cuidado com quem que tem recebido há muito tempo. Então, agradeço demais. Bom, eu não sei se já passaram uma vista na exposição. Recomendo, porque está bem intensa, com temas que são super relevantes e são importantes a gente conhecer e debater, enfim. Na exposição tem um vídeo que eu fiz em Mato Grosso, um pouco depois da pandemia, que, enfim, faz parte de todo um processo de pesquisa e de tentativa de trabalhar e debater um tema que para mim é muito importante, mas também muito doloroso, né, que é justamente a expropriação dos territórios indígenas e a ocupação desses territórios por agentes do Estado ou não, mas que tornam esse lugar um lugar de conflito que não temos ideia de quando vai terminar. Eu fiz umas anotações que eu queria comentar com vocês, mas eu quero começar falando que ontem, dia 25, faz 42 anos que assassinaram o Marçal Tupani, lá em Botaporã, no Mato Grosso do Sul, em 1983, né? Eu nasci em 84, então a minha idade está muito próxima a esse evento histórico no Brasil e que muitas pessoas desconhecem, né? O Marçal foi um dos fundadores, junto com Ailton Krenak, com Álvaro Tucano, com outras lideranças da primeira organização indígena do Brasil, chamada UNI, União das Nações Indígenas, da qual derivou, enfim, todo o movimento indígena e as organizações e toda a luta indígena no Brasil. E o Marçal Tupani foi assassinado com 38 anos, lá em Mato Grosso do Sul, dentro de sua casa, enfim, perto da sua família, em 25 de novembro de 83. E no dia 16 de novembro desse ano, né, portanto, há poucos dias atrás, o Vicente Caiová foi assassinado com um tiro na nuca numa emboscada por cerca de 20 ou mais mercenários do agronegócio, né, o que a gente chama de agromilícia, tendo entre seus componentes assassinos pessoas ligadas à Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul e de militares do DOF, que é o departamento, são agentes do Departamento de Operações na Fronteira. Portanto, 42 anos depois do assassinato do Marçal, em Mato Grosso do Sul, um outro Guarani Caiová também foi assassinado no Mato Grosso do Sul. E não são casos isolados, porque durante todo esse tempo também houve bastante atentados e assassinados nessa mesma região contra o povo Guarani Caiová. E claro, em outras regiões também do Brasil e nas fronteiras do Brasil. Então é uma história recorrente no Brasil contemporâneo que muitas pessoas desconhecem ou fingem desconhecer, mas que precisamos colocar à vista e ao debate. Precisamos
nos mobilizar enquanto sociedade para que essa história não seja apagada nem invisibilizada e que para responsabilizar as pessoas que ainda tratam as populações indígenas como sub-humanos e seus territórios como lugares a serem explorados e expropriados dessa população. O vídeo que está aqui na exposição, que chama Colheita Maldita, que é uma brincadeira com um filme dos anos 80 também, né, The Children of the Corn, que no Brasil foi traduzido para Colheita Maldita, que é um livro do Stephen King, enfim, onde uma plantação de milho tem uma entidade macabra que acaba influenciando um grupo de jovens a assassinar os adultos, enfim. E filmado no Mato Grosso, né, ali na fronteira com o Mato Grosso do Sul, é parte de vários trabalhos que eu tenho feito para debater sobre esse tipo de violência, né? A violência da monocultura, da agromilícia, do agronegócio, situações que são impossíveis de deixar passar em branco, né? E acho que o tema dessa mesa me faz tocar nesse assunto, né? O sistema que cria a base da construção do Estado Nacional, né, e do Estado colonizador é muito a partir do que acontece no Brasil atual. Então não é distante essa história. O assassinato de pessoas indígenas para ocupar suas terras, seja para plantação de cana-de-açúcar e de café no Brasil colonial, e de soja e milho transgênico no Brasil contemporâneo, é a mesma coisa, assim, não mudou o sistema de ocupação desse território. Então, a gente está debatendo sobre temas ambientais. A COP acabou de terminar, né? Estão desmontando as estruturas da COP 30. A gente debate sobre mudanças climáticas, sobre tantos temas importantes, e não mudou nada desde o Brasil colonial para as pessoas indígenas. Continuamos sendo assassinados, tendo nossas terras retiradas, a mão de obra para a plantação e para a geração de recursos nessas terras ainda é uma mão de obra indígena e, no geral, uma mão de obra escravizada, num sistema de escravidão moderna. Enfim, acho que são coisas que eu queria pontuar e chamar a nossa atenção, para que não deixamos isso continuar como está. Acho que nós, como artistas e como curadores e como pessoas que estão na universidade ou em debates públicos aqui no Sudeste ou fora do Sudeste, fora do Brasil, temos algum tipo de poder de debater isso, de tentar mudar essa situação. Porque fora disso, né, se vamos chamar isso de resistência, é todo mundo ir lá com os Guarani, ou com os Munduruku, ou com os Yanomami, ou com os Kotira na fronteira do Brasil com a Colômbia, e tá junto de verdade lá.
desde 2016, no final de 2015, eu tenho estado muito no Centro-Oeste e visto muitas coisas. Isso faz parte do meu trabalho. E meu trabalho como artista, além de fazer vídeos como esse para estar à exposição, é reunir documentos e levar ao Ministério Público. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer, né? Enfim, muito obrigado. Teve uma PowerPoint. Agora é eu? Eu acho que vai funcionar. Muito obrigado, Denilson. O filme está disponível para essa exposição. Né? É muito importante também no YouTube. Sim, sim. E, bom, eu passo a palavra para Maria Tereza. É um prazer. Bom dia. Está me escutando? Maria Tereza Alves. Obrigado, Renato. Obrigado, Denilson. O Tupaim foi um mentor meu. Eu conheci ele na aldeia campestre em 1980. E a morte dele foi, para todos nós, uma coisa insuportável. E antes dele foi assassinado 3 meses antes, foi assassinado o Ângelo. Sim, o Ângelo Caetano. Então, é uma situação de morte contínua há 500 anos e não entendemos por que não tem nenhuma reação do público brasileiro absoluta nessa situação. Tá, eu vou começar com um escrito que não é meu. Tive o Festival Literário no Museu de Culturas Indígenas. Essa semana passada, eu fui no domingo. E daí eu escutei a apresentação da Bárbara Matias Cariri, era do seu livro Yarubetze, e eu vou ler só um escrito pequeno que vai abrir nossas palestras. Obrigação do passado com o futuro, plantar o caroço de toda a fruta que te alimenta. Eu vou deixar aqui para qualquer pessoa que quer ler depois. E como o meu português é muito fraco, eu nasci no Brasil, mas fui criada fora, eu vou ler para não tomar meia hora em vez de 12 minutos. Então, começamos com esta imagem aqui, vem do meu trabalho Recipes for Survival, Receitas de Sobrevivência. Eu escolhi uns 6 trabalhos que falam sobre plantação e o problema colonial, não só do Brasil, de outras partes. Nesse trabalho, eu voltei para onde minha família vem, no Paraná e de São Paulo, e perguntei o que querem contar o mundo sobre nós. O livro resultante, feito em 83, contém fotos, textos e poemas. Na época, a voz dos povos na zona rural, indígenas, quilombolas, camponeses ou caiçaras, não fazia parte do discurso nacional. Este livro, escrito em 83, só foi publicado em 2019. Agora eu vou falar sobre essa imagem. No inverno, na zona rural do sul do Brasil, onde que a agricultura na época era subsistente, é um tempo de pouca comida. Então pessoas buscam trabalhos recompensados. O meu tio Antônio achou trabalho numa plantação longe da aldeia. Vocês estão vendo, o trabalho era tirar os troncos das árvores da mata original que foram queimadas para fazer uma plantação de eucalipto. Na época, companhias recebiam subsídios do governo para reflorestar uma área queimada e não importava que era a própria companhia que queimava a mata. Então, esse era na época. O meu tio estava, exatamente o que estava falando o Denilson, ele estava com medo de ser escravizado, uma prática que ainda continua no Brasil, para os franceses aí que não sabem. E ele pediu para eu vir junto com eles.
para fingir que eu era uma jornalista e tirar fotos das pessoas que trabalhavam na plantação, porque se eles fossem escravizados, as fotos eram prova que existiam. Foi a minha primeira comissão como artista. Bem-vindo ao mundo. Próxima foto. Ok. Isso aqui é um grande trabalho que eu fiz, Retorno do Lago, Return of the Lake, comissionado para Documenta 13, é sobre o ecocídio do lago Chalco, em Rico, no estado de México. O lago foi destruído no início do século XX e resultou na conversão do lago de uso coletivo a pastagem para gado de um fazendeiro. Esse trouxe a subsequente destruição econômica de 24 aldeias e cidades. A instalação era uma maquete da história de Rico, resultado de um mandato da comunidade e do Museu Comunitário do Vale de Rico para contar a história do lugar. Quando trabalho com comunidades, eu tento ser disponível para as demandas. Eu não queria fazer esse trabalho, o que eu queria fazer é a imagem próxima. Sim, esse era o trabalho que eu queria fazer. Que foi um outro elemento, foi uma reconstrução de uma tinampa. Isso era o meu sonho, reconstruir uma tinampa. Que são ilhas construídas por meio de tecnologia de engenharia indígena para uso na agricultura sustentável e que produzia o suficiente na época para dar de comer a 170 mil pessoas. Isso é só as ilhas de um lago, 170 mil pessoas. Isso foi antes da invasão. Todas essas tinampas foram destruídas com a destruição do lago. Conseguimos, com esse trabalho, reconstruir uma tinampa funcional, experimentamos com vegetais que pudessem tolerar as novas condições de água do lago que estava em processo de voltar. Aqui está a Letícia Torres Gutierrez, ela era presidente da organização comunitária e cofundadora do museu comunitário. Havia suficiente colheita para até vender na feira. A gente ficou muito feliz com esse trabalho. Próxima. Tá, esse aqui, eu acho que vocês que estavam na exposição ontem viram o meu trabalho, Seeds of Change, Sementes da Mudança, Liverpool, Inglaterra. É uma pesquisa iniciada em 99, que foi feita nesses lugares aí que está na lista, e segue até hoje. Cada itinerário tem um caminho de pesquisa diferente. Eu adoro arquivo, eu sou rata de arquivo. Porque o jeito é o jeito do arquivo e porque cada um tem a sua maneira. Então eu fico fazendo o trabalho até que eu não quero me repetir. Se eu vou repetir, daí eu vou parar de fazer esse trabalho. Próxima imagem. Sementes da Mudança é sobre lastro, materiais de lastro como areia, pedras, terras, tijolos e qualquer outro materiais economicamente viável e facilmente disponível eram carregados em navios à vela para estabilizar as embarcações mercantes e permitir uma navegação eficiente. Por exemplo, se o navio fosse à China comprar seda, precisaria transportar uma grande quantidade de lastro, que a gente põe aqui, para o barco estar no nível correto da água, porque senão se era só seda, o barco tombava. E junto com o lastro, aqui tem desenhos são feitos por Veco Anderson. Ele participou no Seeds of Change em Repousar, Finlândia, e mostra duas maneiras de carregar os navios com lastro. Junto com o lastro, que era coletado em qualquer porto do mundo, sementes chegavam por acidente. Ao chegar no porto, o lastro, juntamente com as sementes, era descarregado. As sementes encontravam um novo lar e algumas germinavam. A origem dessas sementes pode ser qualquer um dos portos e regiões e os seus parceiros comerciais regionais, então fica envolvendo, o projeto fica imenso, envolvido no comércio com o porto originário. Para mim, as plantas que crescem são testemunhas de histórias escondidas dos povos indígenas, de migração, de escravidão, de destruição e alterações massivas e violentas de terra. Próximo. Esse é o trabalho que está lá embaixo. Eu vou falar um pouco sobre a metodologia, porque sempre as pessoas, a nova geração quer saber metodologia, na época não tinha.
você andava e fazia. Então, minha metodologia eu faço a pesquisa e daí através da pesquisa que demora de 1 mês a 1 ano, eu consigo localizar os depósitos e descartas de lastro. Daí eu faço colheita da terra, planto a terra e daí espero ver o que cresce. Eu não tenho nenhum interesse em estetizar trabalhos científicos, mas contribuir com pesquisas originais. O porto de Liverpool foi, em um dado momento, o maior porto do mundo dedicado a comércio escravista. Nesse porto tinha um guindaste de lastro de 27 toneladas. Eu nunca vi, no meu pesquisa, um porto que tinha só um guindaste só para lastro. Então, isso está vendo a quantia que estava chegando lá. Eu achei a menção do guindaste um pequeno recibo para sua reparação num arquivo imenso que vinha daqui até lá e 2 vezes essa altura, um recibo que mencionava. O ponto verde da foto à direita é a localização do guindaste. Próxima imagem. Aqui à esquerda está a base do guindaste, que ainda estava visível na época que eu fiz a investigação. E na direita, pode aumentar, na direita está, em frente do guindaste, tem toda essa flora. Na época eu não tinha o dinheiro para trabalhar com botanista, para a gente descobrir o que era que estava aí. Podemos dizer que o laço resultante do comércio escravista fez uma contribuição para a formação da paisagem em Inglaterra. E é um termo que eu uso, História Sem Fronteiras, nesse tipo de pesquisa que eu fiz, porque abre todas as possibilidades. Você não vai olhar só numa ruta de comércio, você começa a olhar em todas as outras grandes possibilidades envolvidas na mercadoria que está chegando. Próximo. Chegou tanto lastro em Liverpool que foi usado como fundação para casas e estradas nos bairros de Cloughton e Birkenhead, em Liverpool. Quando, hoje em dia, trabalhos são feitos nas estradas desses bairros, as sementes expostas ao sol depois de tantos anos crescem com suas histórias escondidas. Próxima. Sempre era um desejo do projeto para fazer um jardim, desde o começo, desde 1999, com o Marseille, que era o primeiro, mas só consegui em 2012, 13 anos depois que comecei a trabalhar, e foi em Bristol, na Inglaterra. A gente teve suficiente fundos de dinheiro para trabalhar 5 anos com músicos, poetas, cientistas, artistas e outros convidados que apresentavam no jardim. É tudo a flora de lastro. Fiz uma lista muito grande de flora de lastro que entrou em Bristol. E a última plantação foi feita de flora para as abelhas. A próxima. Isso aí é mais para a palestra, para a Roundtable da manhã, mas eu não pedi como era a situação, então eu preparei isso aqui hoje. Chama esse trabalho Decolonizing Botany, Descolorizando a Botânica, e Jewe Jejabo Utara TPT Dire. Um trabalho comissionado por Madre em Nápoles. Os nomes das flores usualmente, são de europeus e seus descendentes. E desta maneira é uma celebração do processo de colonização e subção de sabedorias locais. Em colaboração com Kei Musso Catupere e Vera Potere Seca, da aldeia Jaguapiru, em Mato Grosso do Sul, onde que tem muitos assassinos até hoje, foram organizados áudios de 24 plantas endêmicas de Mata Atlântica, com seus nomes locais em Guarani. Muitos dos nomes são do ponto de vista das plantas. Esta maneira de nomear são resultados de investigações da comunidade sobre sabedoria vegetal, que não é a mesma maneira de nomear que foi feito na Europa. Próximo. Wake in Guangzhou, The History of the Earth, Despertar em Guangzhou, a História da Terra. Foi comissionado para a Trienal de Guangzhou, as metodologias
que eu fiz para Seeds of Change, eu apliquei para cidades que não tinham porto, como Berlim, Guangzhou e Dubai. Eu acesso amostras de terra, neste caso era terra que eu tirei deste construção, que era para um metrô, levei para o museu e coloquei num cantinho lá, para esperar ver o que crescia. Em seguida, pesquisei todas as maneiras, eu tive 5 semanas e uma equipe, pelo quais a semente poderia ter chegado naquele local. Vento, animais, chuva, pessoas, guerras, festas, pássaros, viagens de férias, conferência, revoluções e outros eventos. Pesquisei em torno de um quarteirão, da onde foi tirada a amostra de terra. Próxima. Tá, aqui, então, comecei o trabalho com uma ideia de história que dá para a gente entender hoje em dia. Então, comecei com um viajante mundial, que está na tua esquerda, Ibn Battuta, um berber de Algéria, do século XIV. Ele viajou para Damasco, Cairo, Bethlehem, Iraque, Adã, Zanzibar, Oman, Anatólia, as Maldivas, e daí chegou em Guangzhou. As sementes todos esses lugares poderiam chegar com ele, porque baús na época e tudo isso, roupa, quando você anda no mato, você está com a calça aqui, sempre entra um jardinzinho de sementes, né? Então é isso aí. Eu estou interessada nessas possibilidades. E esse é um muro de 25 metros de comprimento, mas tinha outros 2 muros, e a parte contemporânea não está visível, porque estavam outros 2 muros. Tinha imagens, textos, pinturas e flores que eu fiz com tinta, que documentava casos de chegadas de possíveis sementes. A minha favorita história é esses 3 aqui, que eu chamo de 3 carregadores de semente. A primeira carregadora é a aeronave, que foi a primeira fabricada em China. Segunda é a Sun Qinlin, à esquerda, a primeira mulher pilota da China. Esse era o avião dela. E do lado está o seu parceiro, Sun Yat-sen, que era médico e tinha uma clínica no quarteirão da mostra. E também era o líder da primeira Revolução Chinesa. Então, com isso, chegou muitas possibilidades de sementes no projeto. E todos os 3 são responsáveis por levar sementes do lugar. Próxima imagem. Esse é um trabalho em 2 partes. Essa primeira parte chama Gathering of Dismembered Knowledges, colhendo conhecimentos desmembrados, comissionado para a Bienal de Thailand. A floresta do rio Kok foi destruída para a extração de madeira de teca destinada a abastecer o mercado internacional. Há pouca informação sobre a vegetação desta floresta. Suti Maliton, botânico da Universidade de Chiang Rai, Rajabhat, estava pesquisando para encontrar esses nomes para saber quem era esta floresta. Mas o botânico não tinha acesso à documentação em Europa. O generoso orçamento de produção da Bienal, está escutando isso, pessoas que estão carregadas de achar dinheiro para artistas para produção, era extremamente generoso. Foi utilizado para financiar completamente pesquisadoras que buscaram relatos que pudessem mencionar os nomes da vegetação. Conseguimos adicionar dezenas de nomes à lista do botânico. Próxima imagem. Isso aqui, essa parte do trabalho chama Curing Dismembered Knowledges, curando conhecimentos desmembrados. Uma seleção das plantas que encontramos através da pesquisa foram selecionadas para fazer um jardim em honor à floresta do rio Kok. A pesquisa foi doada à universidade e as plantas à equipe da Bienal. Pode ir um pouquinho mais para certo. Tá. Esse aí vai ser o último trabalho. São bronzes feitos de sementes, obviamente ampliada. Elas estão um pouquinho escondidas na parte esquerda lá. Você está vendo uma e daí tem a segunda lá. São da fruta da jaca. Elas estão embaixo dessa árvore, que é uma árvore umbu, plantada em Sevilha pelo filho de Columbus, que foi um dos pioneiros, uma boa uso da palavra pioneiro,
no comércio transatlântico de africanos escravizados para as Américas. A jaca foi introduzida no Brasil por os portugueses como alimento econômico para as pessoas escravizadas. Com isso, temos que lembrar que a economia dos primeiros 300 anos, da onde que a gente está, São Paulo, dependia da venda de pessoas indígenas escravizadas. Para 300 anos, a economia dessa cidade era isto. Né? Então, o título desse trabalho é Quando Eles Vêm, Fogem, disse minha avó para minha mãe. Quando eles vêm, fogem, disse minha mãe para mim. Cresci pensando que era normal sempre estar com uma mala pronta para fugir. Esse aviso foi uma tentativa de transmitir habilidades de sobrevivência. Obrigado a elas e você. Isso aqui é o livro da Lago, Retorno do Lago. A comunidade recusou assinar o livro por ameaças políticas da região. Então, eles usam o livro como livro de escola e eles podem ler, como se fala ler? Jogar culpa sobre a historiadora Maria Teresa. Então, artistas, a gente tem coisas que a gente pode fazer. Virar advogado quando necessário, jornalista, historiadoras.